Hoje, dia 24 de maio, assinala-se o Dia Mundial da Esquizofrenia. Ficam aqui algumas informações sobre esta doença. Trata-se então de uma doença psiquiátrica crónica, que se inicia normalmente à idade jovem e se caracteriza por uma perda de contacto com a realidade. Há alterações a nível do comportamento, pensamento e percepção, com comprometimento social e laboral. De realçar a importância de um diagnóstico e tratamento precoces para melhorar o prognóstico desta doença. A esquizofrenia afeta aproximadamente 1% da população, podendo ser causada por uma grande diversidade de fatores, sejam eles ambientais, neurobiológicos ou genéticos. Por exemplo, o consumo de drogas pode explotar a doença em quem tem suscetibilidade genética. No sexo masculino, a esquizofrenia inicia-se normalmente entre os 20 e os 25 anos, e no sexo feminino inicia-se normalmente mais tarde. Esta doença manifesta-se por sintomas positivos ou produtivos e sintomas negativos, assim chamados por refletirem uma perda de funcionalidade do indivíduo. Os sintomas positivos estão mais presentes na fase aguda e incluem delírios que correspondem a crenças ou ideias irreais que não cedem à argumentação lógica. Por exemplo, a ideia de que está a ser vigiado, que corresponde a um delírio persecutório. E alucinações, que são alterações da percepção em qualquer modalidade sensorial, sendo mais comum ouvir a voz de alguém que não está presente e que comenta a sua atividade. De realçar que as alucinações visuais são extremamente raras, ao ponto de poderem pôr em causa este diagnóstico. Os sintomas negativos estão mais presentes da forma crónica e entre os episódios agudos, e incluem um pensamento pobre, falta de vontade, sensação de prazer diminuída e uma diminuição da expressividade afetiva. Outros sintomas incluem a perda de associações entre as ideias, alterações da memória, atenção ou coordenação motora. Sobre a evolução desta doença, é importante referir que, inicialmente, durante a adolescência, pode verificar-se isolamento social, aumento de desconfianças e dificuldades escolares ou laborais. Posteriormente, pode haver um aumento do interesse em atividades pouco comuns, associado a angústia, perplexidade ou inquietação. Até que finalmente ocorre o primeiro episódio psicótico, a partir do qual segue uma fase psicótica em que predominam sintomas positivos, ao contrário da fase residual, em que persistem maioritariamente os sintomas negativos. De realçar que existe variabilidade clínica, podendo, por exemplo, alguns indivíduos desenvolver um episódio psicótico sem sintomas prévios. O tratamento inclui os psicofármacos, que são importantes tanto na fase aguda como para assegurar a estabilidade clínica. De tal forma que em doentes cuja adesão terapêutica é baixa, podem administrar-se estes fármacos na forma de uma injeção de longa duração. Além disso, a psicoeducação familiar e o treino de competências sociais têm também grande importância para a reabilitação funcional do indivíduo. Os sinais que nos devem deixar alertados para procurar ajuda médica incluem ouvir vozes que dão ordens ou comentam a sua atividade sem estar ninguém presente, sensação de estar a ser perseguido, ideias ou verbalizações de suicídio, falar ou rir-se sozinho, apresentar um olhar vazio, estranho ou alheado, isolamento social ou perdas de interesse repentinas e comportamento alterado ou agitado. Se sentir algum destes sintomas, deve contactar um médico de família. Pode encaminhar a uma consulta de especialidade ou, em casos mais graves, pode dirigir-se diretamente ao Serviço de Urgência de Psiquiatria. No Serviço de Psiquiatria deste hospital, dispomos de consultas de psiquiatria, psicologia, serviço social e serviço de internamento para casos mais graves, constituído por uma equipa multidisciplinar. Se é seguido no nosso serviço, deve comparecer às consultas agendadas, onde são asseguradas todas as medidas de higiene e segurança. Fica aqui, por fim, a sugestão do filme Uma Mente Brilhante, de 2001, e do livro Serás Real?